fazer a nossa prece agora, começando a nos sintonizarmos aqui com a ambientação dessa casa, sabendo que as equipes espirituais que aqui trabalham estão assistindo a cada um que entrou à casa, abraçando de modo fraterno, amoroso, de modo invisível, todos receberam um abraço de boas-vindas nesta casa. Que esse momento, esse tempo destinado à reflexão possa ser produtivo e que o meu trabalho, a minha tarefa aqui, seja ser instrumento das instruções que vêm do alto para que a gente possa tornar produtiva a nossa jornada. Que tenhamos momentos então de reflexão, de aprendizado e de paz interior. Que assim seja. Me foi dado o tema hoje pela casa, é programação de filhos. Enfim, somos pais, somos filhos também, da mesma forma, e a gente vem para esse mundo, não vem a passeio, a gente vem com um propósito. Eu vou trabalhar esse tema em cima das instruções do livro de Raul Teixeira. Então, programação de filhos. Na ótica da doutrina espírita, quem são os pais, quem são os filhos? Temos dois elementos, temos família, temos pais e temos filhos. Então, primeiro, como eu gosto sempre de fazer uma abordagem bem explicativa, eu vou trazer o que se compreende como filhos na ótica espírita e como pais. Qual a tarefa de cada um? Filhos. Na ótica do espiritismo, filhos são nossos companheiros de evolução. Companheiros. Colocados temporariamente sob nossos cuidados, a fim de que possamos ajudá-los a implementar a própria evolução, o próprio desenvolvimento da sua vida terrestre. Por que eu coloquei enfaticamente companheiros temporários? Nós vamos entender por quê no decorrer da explicação. Quem são os pais? Pais são espíritos que vieram antes, para que eles tenham a tarefa de alcançar a esses filhos tudo aquilo que se faz necessário para que eles cumpram a sua jornada. Então vocês vejam que são tarefas, missão. Os pais são responsáveis pela qualidade do grupo que se forma com essa união chamado família. Então vocês vejam que é responsabilidade grande dos pais. Cabe aos pais dar aos filhos as bases, os fundamentos para que eles se desenvolvam, ofertar. Então os pais, por conta dessa tarefa, são chamados em primeiro plano, se preparam para receber os filhos e assim fundar a família. Desse modo, e por isso que eu falei companheiros temporários, eles não são propriedade dos pais. São irmãos que estão na sua construção também da sua jornada espiritual. Cabe aos pais, então, dar o caráter, a orientação moral, ajudar a desenvolver a sensibilidade dos seus sentimentos, ensinar a ética, ajudá-los a desenvolver as habilidades que o espírito já traz consigo. Em qualquer área do desenvolvimento humano que ele traz as suas tendências. Vejam que grandiosa e que
tarefa, vamos dizer assim, árdua a tarefas dos pais. Não é fácil fazer um bom trabalho, exige esforço. Para as mães, aí agora a gente vai para as mães, nota-se a dificuldade de perceber que os filhos não são partes delas. A mãe, geralmente, por ter convivido pela parte biológica de ter gestado o filho, vivido a gestação, a gravidez, ela tem muita sensação de que ela tem a posse do filho. É muito comum a gente dizer, mas saiu de mim. Enxergando como se o filho fosse parte dela e não ela ter emprestado seu veículo biológico para o serviço divino de trazê-lo ao mundo. Então é uma dificuldade que especialmente as mães têm. E muitas vezes, por causa dessa sensação de posse, a gente causa, especialmente as mães, problemas nos relacionamentos. Por causa desta posse, dessa sensação de posse, as mães, que são mais faladeiras muitas vezes, né, se dão a liberdade de dizer em qualquer momento as coisas que deveriam ser escolhidas o momento melhor para dizer. Pois na hora que os filhos mais estão encrespados, a gente tem a tendência de descer o rosário das verdades, querendo educar naquele momento de dor. Isso é mais próprio das mães. Por essa intimidade, por essa vivência tão próxima, a gente acha que é dono, tá no momento ruim do filho, tu quer dizer todas as verdades naquele momento com a ânsia de educar. Mas se nós, estudando a doutrina espírita e educando o nosso modo de ser e compreendendo que nós não somos donos desses filhos, seria mais produtivo e, consequentemente, mais aproveitável para o filho esperar a hora certa para dizer as coisas certas. Mas daí vocês vejam quanto é difícil a gente também educar o nosso modo de ser como pais, e especialmente como mães. Falo por mim. O certo é que se nós tivermos a clareza de que nossos filhos também são espíritos, irmãos e companheiros de jornada, então teríamos mais discernimento de escolher o momento certo para dizer as coisas certas. Na maioria das vezes, a intimidade que nos conecta nos dá a sensação de liberdade de que tudo podemos dizer, na hora que bem entendemos. Temos a certeza de que, por serem nossos filhos, eles têm a obrigação de nos escutar. Não significa não dizer, não educar. Vejam bem, não é não educar, não dizer, porque isso é obrigação dos pais. Não é delegar para a escola, para o vizinho, para a madrinha, para a avó, não. É obrigação dos pais dizer tudo aquilo que educa. O problema é a gente educar a gente para dizer na hora certa e não no meio da tempestade. É uma tarefa difícil. Eu mesma preciso aprender muito isso. E agora vamos ver sobre programar os filhos. Por que os nossos filhos são nossos filhos? Por que eles vieram para nós? Sempre haverá um plano de Deus. Esse plano não é nosso. Esse plano é uma programação das esferas mais elevadas. Não é um acaso, não é um planejamento fatalista, vai. Não é. É um planejamento feito por equipes espirituais, trabalhadores do mundo espiritual que planejam detalhadamente tudo para ser o mais proveitoso possível e mais grandioso e útil para todos, seja quem recebe o filho ou quem vem
na família. Tudo tem um propósito, não existe fatalidade. Não existe acaso. Está tudo programado. Tanto para os pais quanto para os filhos, que são igualmente filhos de Deus, e por isso são irmãos, eles desenvolverão sua missão na terra, os pais e os filhos, melhor, se tiverem e estiverem junto com os companheiros mais adequados para aquela caminhada. Por isso que é planejado pelo alto. Então a espiritualidade que coordena esses relacionamentos, eles montam mapas, tudo pensado, tudo organizado, estuda a melhor oportunidade para ver a hora disso acontecer. São agrupados na mesma existência espíritos entre si de forma mais útil possível, proveitosa, frutífera possível. Às vezes, o filho que vem para o casal de pais, ele vem para que os pais se desenvolvam. Veja, muitas vezes tem o filho que vem missionário para ajudar os pais. Outras vezes, vem o filho para que os pais o ajudem. Então, os pais missionários para o filho se desenvolver. Outras vezes, vêm os três juntos, enquanto tratando de pai, mãe e filho, porque todos são necessitados de se desenvolverem juntos. Não existe uma forma única. Existe um estudo de caso para cada caso. Então, nós não temos como imaginar a complexidade da organização que os trabalhadores do mundo espiritual têm que ajustar. Vocês imaginam organizar todas essas premissas? Fazer com que o cara venha antes, que ele conheça a mãe, que depois eles se casem, ou que tenham um encontro de modo a vir possibilitar a gestação de um filho. Olha quanta coisa precisa ser coordenada para dar certo o projeto da programação. É muito complexo. A gente não tem ideia da complexidade que é. Toda gravidez sempre faz parte desse projeto, dessa execução do projeto da reencarnação. Então não tem gravidez que Deus não saiba que deva acontecer. Não está nada fora dos planos de Deus. Por ser algo extremamente importante a gravidez, por quê? Porque ela vai dar a possibilidade do espírito reencarnante adentrar a vida física. Olhem só a grandiosidade, o tesouro que é a possibilidade de vir ao mundo um novo espírito. É de uma complexidade que a gente não tem ideia. No livro Os Missionários da Luz, que até eu estou estudando com uma turma da terça-feira, está mais ou menos na metade do estudo, lá ele relata detalhado, assim, tintim por tintim, tudo como se dá o processo da reencarnação. Como é a fecundação do óvulo com o espermatozoide, como que a espiritualidade liga o espírito na hora da conexão do óvulo com o espermatozoide, quando ligou, como é que eles juntam o perispírito e o espírito nessa conexão das células. Tudo explicadinho, explicadinho. É de uma grandiosidade e de uma engenharia que quando tu lê, tu se emociona de ver. No momento que se junta o óvulo com o espermatozoide, é conectado o espírito e ali já tem vida espiritual. Por esse motivo que a doutrina espírita é radicalmente contra o aborto. Porque nesse momento eu já estou cortando no início ali, na hora inicial, eu já estou cortando um projeto que já foi de um trabalho louco para ele se acontecer. E a gente toma a liberdade de truncar, de cortar.
Não é uma engenharia que a gente não tem ideia de quanto equipes e equipes estão na hora ali da conexão. Vocês não têm ideia dos grupos que descem do mundo espiritual para trabalhar no processo de reencarnação de um espírito. Nesse livro também vai mostrar um capítulo onde tem a aceitação dos pais para receber os filhos. Por isso da programação. Essa programação não é feita assim aos trancos e barrancos. Tem todo o processo de antes da gravidez, da gestação acontecer, da fecundação acontecer. Os pais aceitam no mundo espiritual em reunião. Quando está dormindo, emancipa-se a alma, leva seus pais em sono. A gente pode não guardar consciência, mas a gente vai, antes de acontecer a fecundação, a gente vai no mundo espiritual e a gente aceita aquela gestação. Tá tudo detalhado, é muito lindo esse livro, é muito lindo. É tão complexo esse processo de reencarnação que no mundo espiritual tem-se o ministério da reencarnação. Vocês pensam que no mundo espiritual é lá para ficar na nuvenzinha descansando? Não é nada disso. Trabalho, trabalho, trabalho para fazer as coisas acontecerem aqui. A gente não tem ideia. A gente não sabe nem 10%, 5% de todo o trabalho que tem no mundo espiritual. A gente não tem. Só quando a gente começa a estudar é que se abre o conhecimento e a gente fica surpreso e a gente se envergonha das coisas que a gente se dá o direito de fazer, tripudiando muitas vezes sobre o trabalho árduo das equipes espirituais. Só depois que a gente conhece que a gente toma consciência. Nada é feito à revelia e sem propósito. Tanto que na questão 258 do Livro dos Espíritos, basta vocês olharem, numa reunião mediúnica onde Kardec pergunta aos espíritos, todos sabem o que vão viver na vida que vão reencarnar? Eles dizem sim, todos aceitam as condições. Ajudar a planejar é uma questão de elevação mas aceitar que vai vir naquela vida, naquela condição, naquela família, com aquelas provas, com aquelas dificuldades, todos aceitam. O que acontece depois que chega aqui na matéria, depois é outra coisa, aí é livre-arbítrio. Um exemplo, para vocês entenderem. Numa vida anterior, eu vou citar um exemplo para a gente compreender o que é a programação dos filhos. Numa vida anterior, eu convivi com outro espírito e eu causei algum problema para esse espírito. A minha consciência, mesmo no mundo espiritual, ela não sossega até eu não passar limpo aquela situação de débito. Agora vamos trazer aqui para a nossa encarnação. Quando nós temos uma desavença com um colega do trabalho, com o marido, com filhos, com esposa, não importa. Alguém que está do nosso lado. A gente disse coisa que não queria, ouvia o que não queria, enfim, o troço enroscou. A gente consegue ficar em paz até não passar uma régua, até não a consciência limpar esse processo de culpa? Não consegue. Porque a consciência fala mais alto dentro de nós. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. A gente desencarna, deixa o corpo aqui, vai para outras instâncias espirituais, mas fica martelando lá na nossa consciência, eu estou em débito com essa pessoa. Eu estou em débito com essa pessoa. Como que a gente pensa? A gente roga, pelo amor de Deus, a espiritualidade me permita voltar perto dessa pessoa para eu ressarcir, para eu tirar limpo, para eu passar uma régua na minha consciência e quitar esse débito. Então, de acordo com a utilidade dos nossos pedidos e das nossas rogativas, Deus nos faculta a possibilidade de voltar juntos depois para tentar fazer aquilo, consertar o que aquela vivência anterior nos deixou pendente. É um caso absoluto, todo mundo igualzinho reencarna do mesmo jeito, com as mesmas
mesmos propósitos, com o mesmo formato, com o mesmo modo de ser? Não. Cada espírito, cada família, cada convivência será adequada de acordo com a necessidade e proveito daquele espírito, daquele grupo de espíritos. Tudo é estudado de modo particular, atencioso, com amor, com organização, com hierarquia, tudo bem estruturado para que quando venham, aproveitem o máximo. Pode ser que o filho que agora venha nessa família seja realmente um espírito que estava convivendo numa existência anterior, seja o espírito que conviveu e que ficou em débito ou sofreu algum débito desse outro espírito que agora serão seus pais. Pode ser que sim, pode ser que não. Não existe um formato único, uma forma que Deus bota lá e todo mundo sai igual. Não, tudo é estudado. Por quê? Porque pode ser que na vida anterior, quando eu tive uma desavença com esse espírito que eu machuquei, ele, na grandiosidade dele, já me perdoou. Ele se liberta e vai embora. Segue para outros projetos. Só que eu que tenho peso na consciência porque eu machuquei, eu quero ressarcir. Então tem duas condições. Ou esse filho aceita vir nessa família para ajudar aos pais quitarem na sua consciência esse débito, ou Deus manda outro espírito que não conviveu na vida anterior para que se crie a situação de perdão, para que o espírito que está se sentindo devedor limpe na sua consciência o débito. Então ele pode vir com aquele com quem ele machucou ou pode vir com outro. O que é certo é que a experiência na família virá com as condições e com as premissas de modo que traga evolução dos espíritos. Não sei se deu para entender, vocês conseguiram entender? Não quer dizer que na família venham sempre as mesmas pessoas, o que a gente chama de família espiritual. Muitas vezes esse espírito que já perdoou, ele tem outras tarefas, ele se coloca a serviço de outras coisas. E ele pode ser um anjo guardião dessa família, como um anjo da guarda. Outras vezes ele diz, não, eu amo meus pais, eu amo esses espíritos que nessa vida pedem para ser meus pais e eu vou em sacrifício. Outras vezes o filho tem débitos e os pais se dispõem a recebê-lo para dar a educação do sentimento. É muito complexo. Não é uma fórmula fácil. A gente não precisa querer decifrar na nossa família qual é a fórmula que Deus usou para construir a nossa família. Não há necessidade dessa curiosidade. O que nós precisamos fazer é, enquanto estamos aqui, dar o nosso melhor em qualquer posto que nós estejamos. Seja como filhos, porque enquanto somos pais, nós também somos filhos. Seja como filhos ou como pais. Então não há necessidade na doutrina espírita eu conhecer, como é que é a minha história que me antecedeu. Não precisa. Isso é curiosidade vulgar, curiosidade desnecessária que não vai aumentar em nada a nossa jornada no sentido produtivo. Cada um tem que dar o seu melhor aonde está, porque essa é a condição que Deus facultou para nós. Então, não obrigatoriamente a gente vai viver com filhos que noutras vidas já foram nossos filhos. Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que meus pais um dia foram meus filhos, pode ser que foram meus irmãos, mas podem ser devedores entre si. Que a jornada seja uma jornada educativa, uma jornada na vida terrena. Mais 60, 70, 80, 90 anos de vivência entre os espíritos para aprender, para melhorar. Toda imperfeição que a gente traz precisa do perdão do outro
mas ela precisa ser limpa pela nossa consciência. Isso eu enfatizo por quê? Porque as programações de marido, de mulher, de filhos, de pais, elas têm esse propósito: limpar o íntimo da consciência da gente para que a gente ressarça aquilo que nós não fizemos bem feito. Então, o perdão, ele depende de quem nos dá e nós também damos ao outro. Mas nós precisamos nos auto-perdoar e nos dar a possibilidade de ser merecedores desse perdão e seguir a nossa vida adiante. Então é por essa razão que os filhos nem sempre são os mesmos de vidas anteriores, mas todos os espíritos numa família possuem vínculos de convívio do passado. Seja por vínculos já familiares existentes ou por qualidades e características ou por imperfeições que os juntarão para todo mundo aprender. Agora estarão perto espíritos com mesmos débitos, com mesmas virtudes morais, e eles todos precisarão se resignar para conduzir essa jornada da vida terrena. Então, pais, nós temos uma tarefa que vai até o fim. Filhos, nós temos uma tarefa que vai até o fim. Se nós perdermos a oportunidade de cumprir essa trajetória, a nossa consciência, não é Deus que castiga, não é nada disso. A nossa consciência vai pedir para voltar para refazer. Por isso que Jesus disse, olha, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai entendendo a beleza. E quando as frases de Jesus, olha, são maravilhosas. É um tesouro para o espírito da gente. Quando ele diz assim, ó, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Jesus disse, ó, faz aqui enquanto tu tá na vida terrena. Porque depois vai dar um trabalhão para juntar vocês. Porque vocês vão precisar quitar essa dívida. Vocês vão precisar limpar a consciência de cada um. E vai dar muito trabalho para os outros. Aproveite nesta vida agora para puxar uma régua. Para deixar as coisas mais quites possíveis. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Jesus não disse frases em vão. Nenhuma. Então aqui na vida a gente forma o que a gente chama de família da carne, que é essa estrutura familiar que nós temos, que chamamos de família corporal, mas também nós temos uma coisa chamada família espiritual. E nem sempre a família espiritual está toda encarnada junto. Tem pessoas que são nossos afetos que estão no mundo espiritual torcendo por nós. Vibrando pelas nossas conquistas, intuindo-nos, instruindo-nos. A gente não tem ideia de quantos espíritos olham por nós. Por isso que toda vez que a gente faz uma oração, as nossas orações alcançam, seja trabalhadores no mundo espiritual, seja benfeitores que conduzem para depois para o auxílio, porque nós fazemos parte de uma grande família espiritual. Família que nos une pelos laços do amor. A família no mundo espiritual ama e ela torce que a gente se dê bem, que a gente faça o bem, que a gente construa bem, que a gente faça um serviço bem feito. A gente não tem ideia de quanta gente, o time que está torcendo por nós lá em cima. Quando a gente vem para a carne, então, nessa família espiritual, Deus não tira a liberdade das escolhas. Nós temos e nós teremos sempre o livre-arbítrio que nos dará a decisão de como proceder com os recursos que nós recebemos. Semeadura é livre, a colheita é obrigatória. O nosso livre-arbítrio vai dizer como eu quero me portar. Mas eu depois terei que colher os frutos do meu comportamento.
Teria muitos outros assuntos que eu gostaria de falar, mas não vai dar tempo. Eu gostaria de poder falar de reencarnações compulsórias, não vai dar tempo. Queria falar, tinha até anotado para falar sobre gravidez através do estupro, não vai dar. Abortos involuntários também não vai dar. As reencarnações curtas, quando os bebês nascem e vivem pouco tempo. Tinha um monte de assunto para falar nisso. A gente só tem 30 minutos, então a gente não consegue abordar tudo. Futuramente, quando eu tiver novamente esse assunto, posso trazer. São assuntos espinhosos, mas são assuntos que nos esclarecem para que a gente saiba que a decisão está nas nossas mãos. E que a gente faz a jornada, que a gente consegue e que a gente se esforça para cumprir. Acho que isso que é o importante, que a gente tome consciência de que a quem muito é dado, muito será cobrado. Essa é da lei de Deus. Então vamos fazer encerrando, porque senão a gente passa do horário, futuramente a gente torna a falar sobre esses assuntos. Os nossos médiuns agora da casa vão impor as suas mãos, de modo que a espiritualidade possa operar através das mãos dos médiuns, para que essas energias que vêm do alto, que passam pelo fluido vital dos médiuns, possam alcançar os corações de quem veio aqui, para que essas reflexões sirvam para encorajar, para fortalecer, para que a gente faça uma jornada cada vez mais produtiva. Cada um de nós sempre tem algo de bom para dar e cada um de nós sempre tem algo de bom para receber. Somos parte de uma grande família que compõe a humanidade. Na certeza de que nós temos uma grande equipe do alto que olha por nós, nossos anjos guardiões que torcem por nós, a gente agradece e encerra a nossa reflexão, rogando a Deus que a nossa semana seja uma semana de paz e que a nossa consciência possa sempre quitar todas as aflições que a vida terrena muitas vezes nos proporciona. Tenhamos a paz do Cristo, a paz das equipes espirituais no nosso coração. Que assim seja.